Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Tribunal de Contas da União aprova a primeira parte do processo de privatização da Eletrobras. Inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, são abertas para quem quer tentar uma vaga em universidade pública. E você vai ver também. 25 suspeitos são detidos em 2 operações contra o tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro. O principal alvo foi preso, mas não teve a identidade revelada. Centenas de bezerros que sofriam maus tratos em Cunha, no interior de São Paulo, vão ser transferidos para um santuário em Minas Gerais. Vamos mostrar de que forma eles já recebem tratamento. A cidade de Cunha se esforça para ajudar na recuperação dos animais. Você acompanha tudo isso e muito mais agora. Aproveite as notícias. E a edição de hoje do Rede TV News começa falando de educação. Quem está de olho em uma vaga numa universidade pública, atenção, as inscrições para o SISU foram abertas. Para participar é necessário ter feito a prova do Enem no ano passado. O período para as inscrições é curto. É de hoje a sexta-feira, dia 18. O cadastro para o SISU 2022 é feito exclusivamente pela internet no site do programa sisu.mec.gov.br e de graça. A orientação é que o candidato não deixe para a última hora. Giovana não perdeu tempo, se inscreveu hoje mesmo. Agora, ela está na expectativa de conseguir uma das quase 222 mil vagas disponibilizadas pelo programa. A minha primeira opção foi medicina e a segunda foi têxtil e moda. Estou com grandes expectativas para a primeira opção, é a minha preferência. E para quem quer se inscrever assim como a Giovana, é necessário ter feito o Enem 2021 e não ter zerado a prova de redação. O SISU leva em conta as notas do Enem do candidato para selecionar o aluno para uma das instituições públicas cadastradas. Serão ofertados neste primeiro semestre cerca de 6 mil cursos de graduação em 125 instituições públicas. O resultado da chamada única está previsto para o dia 22 deste mês. As matrículas nas universidades poderão ser realizadas a partir do dia 23 de fevereiro até 8 de março. E para quem manifestar interesse em participar da lista de espera, o resultado está previsto para ser divulgado no dia 10 de março. E a Mônica Vieira, de Brasília, também traz informações agora ao vivo sobre a aprovação da primeira etapa de privatização da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da União. Foram 6 votos a 1, né? Boa noite para você, Mônica. Oi, Augusto. Boa noite para você e para todos que acompanham o Rede TV News. Olha, com a decisão de hoje, o governo está liberado para poder dar continuidade às etapas seguintes aí do processo. Nessa primeira fase, os ministros analisaram os valores envolvidos na negociação. Dos 67 bilhões estimado para o leilão da estatal, 32 será destinado para o fundo com vistas a atenuar o aumento de tarifas energéticas ao longo dos anos, 9,7 bilhões para investimentos de recuperação das bacias hidrográficas e 23 vão para a União. Nessa próxima fase agora, a União deve enviar um modelo de venda da estatal, que vai ser avaliado pelo TCU em março. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Mônica. Vamos falar de imposto de renda? A declaração de pessoa física começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. Mas olha, é sempre bom não deixar para a última hora, não é mesmo? E bom também lembrar que os testes de Covid poderão ser deduzidos das despesas. O programa para fazer a declaração do imposto de renda ainda não está liberado, mas o Fernando já tem tudo pronto. Ele vai organizando as notas fiscais durante o ano, conforme as despesas vão surgindo. E ele guarda tudo num pendrive por pelo menos 5 anos. Eu uso dessa prática já há muitos anos, porque a legislação diz que a Receita pode vir a me inquirir ao longo de 5 anos, né? E para não ter, inclusive, o armazenamento físico das coisas, tal, eu tenho aqui dentro do pendrive toda meu imposto de renda para que eu possa, se inquirido, ter tudo na mão para poder fazer a entrega.
A declaração do imposto de renda começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. É obrigatória para quem recebeu rendimentos em 2021 superiores a R$ 28 mil ou ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos não tributados. É importante declarar os bens como imóveis, veículos e aplicações financeiras. A inclusão deles não altera o valor a ser pago ou restituído. Eles estão ali justamente para justificar o teu patrimônio. Só vai haver cobrança de imposto se você tiver uma venda, você for desfazer desse bem, for vender, e assim quando você o vende, você oferir uma receita, um ganho, aí sobre esse ganho há uma tributação. Fora isso, não tem, você não ganha nem perde, né? As despesas dedutíveis são as de saúde relacionadas a médicos, clínicas, hospitais, planos de saúde, educação e com dependentes. Os testes de Covid efetuados em 2021 poderão ser deduzidos nas despesas, mas apenas os feitos em laboratórios. Para isso, é preciso comprovar o pagamento, com indicação do nome, CNPJ da instituição e valor pago. É bom guardar a nota fiscal se houver necessidade de comprovação. Já os testes de farmácia não poderão ser abatidos. A Receita Federal não aceita nota de gastos em farmácia, por ser estabelecimento comercial. Todas as informações que o contribuinte declarar são cruzadas pelo sistema do leão. Então, é necessário ficar atento e evitar erros para não cair na malha fina. Mas se cair, não se desespere. A pessoa ela tem o prazo de 30 dias para responder à intimação. Mas até antes disso, a própria pessoa ela pode acompanhar o processamento da declaração dela, assim que ela faz a entrega da declaração, faz esse acompanhamento através do site da Receita, para se antecipar até uma malha fina. O contribuinte terá 2 meses para fazer a declaração do imposto de renda. Quem deixar passar o prazo e entregar a declaração com atraso, gera uma multa. Quando o contribuinte não tiver rendimentos, o valor é de R$ 165. Se houver imposto devido, a multa pode chegar a 20% do valor, mais juros para cada mês de atraso. A Justiça Militar condenou o sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, por tráfico internacional de drogas. O militar foi preso na Espanha em junho de 2019, com quase 40 quilos de cocaína transportados em um avião da Força Aérea Brasileira. Manuel Silva Rodrigues foi condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de multa. Ele está preso na Espanha e participou do julgamento por videoconferência. A defesa pediu uma punição menor, de acordo com a lei militar, mas foi aplicada a legislação civil, que prevê penas de 5 a 15 anos de prisão. O sargento foi preso em Sevilha, na Espanha, em junho de 2019, após desembarcar de um avião da comitiva presidencial com 37 quilos de cocaína. Ele também foi condenado pela Justiça espanhola a 6 anos de reclusão e sentenciado ao pagamento de multa de 2 milhões de euros. O sargento cumpre pena nesta penitenciária, em Sevilha. A defesa também pediu que a prisão na Espanha fosse abatida da pena dele aqui no Brasil. Mas, segundo a assessoria da Justiça brasileira, para isso a sentença em outro país precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal Regional Federal reverteu uma decisão judicial e autorizou uma aluna a frequentar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, sem o passaporte da vacina. A escola, que é federal, está exigindo que todos apresentem o comprovante para entrar nas unidades. O desembargador Marcelo Ferreira de Souza cassou a decisão que havia sido tomada em primeira instância pela juíza Mariana Perturian, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O magistrado escreveu que a aluna de 11 anos deve participar das atividades presenciais sem sofrer qualquer constrangimento à sua liberdade de ir, vir e ficar nas dependências do Colégio Pedro II, onde ela estuda. A medida determina também que a direção do colégio, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Conselho Tutelar sejam notificados da decisão. Na semana passada, a mãe da menina havia pedido na Justiça um habeas corpus preventivo para garantir que a filha pudesse frequentar a escola. O Colégio Pedro II já retomou as aulas em sistema semipresencial, alternando grupos de alunos. A direção da escola anunciou que vai acatar a decisão do tribunal.
Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 24 milhões e 250 mil pessoas já se recuperaram da doença. 2 milhões e 700 mil pessoas aproximadamente continuam em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 639 mil pessoas morreram de Covid-19 no país. A Polícia Federal indiciou a falsa enfermeira de Belo Horizonte, que forjou a vacinação de empresários do setor de transportes e familiares contra a Covid-19. Cláudia Mônica Pinheiro foi denunciada por estelionato, associação criminosa, ocultação de bens e falsificação de documentos. Outras 5 pessoas que participaram do esquema também foram indiciadas. O caso aconteceu em março de 2021, quando a campanha de imunização atendia apenas idosos. O grupo passou a oferecer doses de uma suposta vacina contra a Covid por R$ 600. A investigação apontou que o líquido aplicado como vacina era, na verdade, soro fisiológico. Agora a gente muda de assunto, vai ao vivo ao Rio de Janeiro. Foi preso o namorado da empresária Flávia Euflásia da Silva, encontrada morta no domingo. É o repórter Tony Vendramini quem conversa conosco e tem mais informações direto da capital fluminense. Boa noite, Tony. Conte para nós aí os detalhes desse caso. Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Alan Oliveira da Silva estava desaparecido. Ele deixou a cidade assim que se tornou o principal suspeito do crime e seguiu para a região serrana do estado. O Alan se entregou na delegacia de Teresópolis e hoje foi transferido para a delegacia de homicídios do Rio de Janeiro. O suspeito era namorado da empresária Flávia Euflásia da Silva, de 44 anos, encontrada morta no domingo dentro de um carro tombado na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia chegou a informar que ela havia sido vítima de um acidente de trânsito, mas depois constatou que havia marcas de tiros na cabeça de Flávia. O corpo da empresária já foi liberado pelo Instituto Médico Legal e será enterrado amanhã. Hoje a irmã da empresária fez um desabafo. Vamos ouvi-la. Minha família está sofrendo muito com isso. Ela sempre foi uma pessoa boa, muitos amigos e sempre ajudou um monte de gente. Assim, não tem pessoas que possam falar mal. Eu só quero que façam uma justiça nesse caso. Não peço mais nada, que ele seja preso e pague pelo erro dele. E mudando de assunto, o corpo do vendedor de balas, Iago Macedo Bastos, foi enterrado hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Amigos e familiares compareceram à cerimônia com cartazes pedindo justiça para este caso. O Iago morreu ontem, depois de ser baleado pelo policial militar Carlos Arnaud Silva Júnior, próximo à estação das Barcas em Niterói. O PM atirou durante um tumulto ao ouvir alguém gritar que o Iago era ladrão. Ele foi preso e vai responder por homicídio doloso, qualificado por motivo fútil. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony, pelas suas informações. A Polícia Federal prendeu 25 pessoas em 2 operações simultâneas contra o tráfico internacional de drogas. Foi mais uma manhã de terror. Um tiroteio assustador, até para quem convive diariamente com operações na porta de casa. A Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio, voltou a ser alvo da polícia. Dessa vez, agentes federais entraram na comunidade para cumprir mandados de prisão contra criminosos do tráfico internacional. A investigação conjunta entre a PF, Receita Federal e Ministério Público Federal contou ainda com o apoio de polícias de outros 3 países, Paraguai, Espanha e Emirados Árabes. Foram ações, essas investigações tiveram curso, mais de 18 meses, quase 2 anos, embora distintas, ambas conseguiram mapear, então uma investigação bem complexa, mapeando desde a internalização de cocaína no Brasil, a logística no plano interno e a exportação para países europeus. A cocaína era comprada nos países produtores, principalmente Bolívia e Colômbia. Aqui no Brasil, a droga era armazenada e distribuída para a Europa.
Em 1 ano e meio de investigação, foram apreendidas mais de 8 toneladas de cocaína. E o valor arrecadado com a quadrilha é superior a 11 milhões de reais. O principal alvo foi preso, mas não teve a identidade revelada. E foi um hobby do criminoso que batizou a ação policial como Operação Turf. O nome da operação é justamente isso. Um dos principais alvos, ele tinha como hobby atuar na prática de corrida de cavalos. Então ele negociava muitos cavalos de corrida, ele tinha muitos cavalos de corrida e esses cavalos de corrida, além de hobby, eram usados para lavagem de capitais, por isso o nome da operação. Em São Paulo, os agentes estiveram numa casa de câmbio, que também servia para lavar dinheiro, e encontraram reais, dólares e euros. Em Campinas, no interior paulista, os agentes apreenderam quase 1 milhão de reais em dinheiro falso. As buscas pelos criminosos também se concentraram nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná. No Paraguai, um dos integrantes foi preso numa mansão com armas, dinheiro e carros de luxo. A outra operação, chamada Brutium, também mirou o tráfico internacional. E, neste caso, foi um grupo criminoso que tem origem na América Central e age aqui no país há pelo menos 10 anos. A quadrilha fazia intermediação entre as duas maiores facções criminosas do Brasil e era responsável pela logística de distribuição. O modal que a gente trabalhou na Operação Brutium foi o modal marítimo. As remessas eram realizadas através da inserção do material ilícito em containers com destino à Europa. Entre os presos estão 4 suspeitos considerados líderes. Um deles é estrangeiro. Em 2 anos de investigações, quase 3 milhões de reais e mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidos. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante depois de ter atropelado 3 pessoas e matado uma delas em Belo Horizonte. O motorista apresentava sinais de embriaguez, estava com a carteira de habilitação suspensa e já havia fugido de uma blitz em alta velocidade. Márcio voltava para casa com a esposa na noite de ontem quando o carro entrou na rua em alta velocidade. O casal havia parado na calçada para ajudar uma mulher que estava perdida no bairro. Quando chegou na esquina, quando ele ia passar pela esquina, um outro carro chocou nele, fez ele capotar de lado, ele foi de lado na nossa direção. Aí pegou a minha esposa e a moça, porque estava assim um trio, né? Então ele pegou as duas que estavam aqui e me pegou de lado e jogou para a rua. O homem que provocou o acidente dirigia este carro que ficou com a frente totalmente destruída. O outro veículo ficou atravessado na rua e o motorista saiu ileso. Márcio sofreu ferimentos no pé. A esposa dele, Eliane Aparecida Campos Flores dos Santos, de 56 anos, morreu na hora. A outra mulher, que seria uma moradora de rua, está internada em estado grave. Já Leandro Coelho de Matos, de 42 anos, foi preso em flagrante. No depoimento à polícia, Leandro disse que estava com a carteira de habilitação suspensa e se desesperou ao passar por uma blitz momentos antes do acidente. Por isso, fugiu em alta velocidade. De acordo com os militares, o motorista apresentava sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro. A polícia informou também que Leandro Coelho é reincidente. Em 2020, ele se envolveu em pelo menos outras 3 ocorrências com sintomas de embriaguez. Nos 3 casos, também se recusou a soprar o bafômetro. O motorista passou a noite na delegacia e hoje foi encaminhado para uma penitenciária na região metropolitana de BH. Já tem os problemas deles interno e ele está exteriorizando isso aí no trânsito. O outro também que não obedeceu à placa de pare, chocou ele e lançou o carro em cima da minha esposa. Eu não tenho mensagem nenhuma para os dois. Não estou preocupado com os dois, não. Estou preocupado com minhas 2 filhas. Só isso. Mais nada. E um homem também aparentemente embriagado furtou um caminhão na manhã de hoje em São João del Rei, em Minas Gerais, e causou um acidente. As imagens mostram 3 cachorros assustados. Em seguida, vem o caminhão, de ré, totalmente desgovernado. No canto esquerdo, uma jovem corre para não ser atingida. Ela escapa por pouco. O veículo atinge pelo menos 3 casas antes de tombar. Segundo a polícia, o caminhão havia sido furtado minutos antes. Na zona sul de São Paulo, um motorista de ônibus sofreu um infarto durante o trabalho.
Jaci Rodrigues Muniz está numa descida. De repente, o corpo dele tomba para a direita. Sem controle, o veículo invade uma praça e atropela um homem que recolhe latinhas. O rapaz morreu na hora. O motorista foi socorrido, mas também morreu no hospital. E tem mais notícia de acidente, desta vez não tão grave. Aliás, um acidente inusitado na cidade de Ipu, no interior do Ceará. Câmeras de segurança flagraram um motoqueiro batendo na lateral de uma caminhonete e, com o impacto, ele cai dentro da caçamba. Esse motociclista usava capacete, mas o equipamento de segurança saiu da cabeça dele no momento da batida. E, apesar do grande susto, a vítima teve apenas ferimentos leves e passa bem. Mais de 300 bezerros que sofriam maus tratos em uma propriedade em Cunha, no interior de São Paulo, estão recebendo cuidados e serão transferidos para uma ONG no interior de Minas Gerais. A investigação aponta também um esquema de pirâmide financeira. Os animais estavam sem água, sem comida, muito doentes e à beira da morte. Foram localizados no dia 2 após uma denúncia anônima. No último dia 5, os bezerros foram resgatados da fazenda com autorização da Justiça. Esta advogada acompanhou a retirada. Quando a gente chegou na fazenda, o cenário era de guerra. Eram vários animais agonizando. A Polícia Civil levou um trator, a gente tirou vários animais mortos de valas. Os animais foram trazidos para esse centro de exposições de Cunha. Aqui são cuidados por uma veterinária. 90 foram separados. Por serem mais novos e vulneráveis, ainda correm risco de morrer. Muitos estão com feridas, com problemas oculares, com anemia, infecção, então está bem complicado o quadro. Então esses 90 precisam de uma atenção diferente. A cidade de Cunha se esforça para ajudar na recuperação dos animais. O parque foi emprestado pela prefeitura. Aqui já tinham esses coxos para alimentação. As caixas d'água também foram trazidas pela prefeitura. Ali tem um pequeno estoque de alimentos, de feno principalmente, e sal, que foram doados por produtores rurais da região. A gente precisa de alimento, a gente precisa de remédio, mas a silagem, o feno, o farelo de trigo, o sal, quem quiser colaborar, a gente agradece muito. André é chefe de cozinha num restaurante da cidade. Veio dar uma força para os voluntários bem na hora do almoço. Trouxe um arroz e feijão, abóbora da minha horta, linguicinha artesanal de Cunha, uma farofinha de repolho roxo da minha horta, tudo temperadinho, feito na hora para eles aqui que merecem. A prefeitura acompanha de perto os trabalhos de socorro aos animais. A gente está tentando, prestar o máximo apoio e suporte possível para a recuperação desses animais. Também, sempre com o apoio da população, que também ficou indignada, porque assim, nós somos mais de 3 mil produtores rurais no município e longe de maus tratos. Quando os animais estiverem mais resistentes, vão ser transferidos para o Santuário Vale da Rainha, ONG em Minas Gerais, que resgata animais de grande porte. Foi o mesmo que socorreu e acolheu os búfalos encontrados em situação semelhante na cidade de Brotas, no interior paulista, no ano passado. O Ministério Público aguarda a conclusão dos trabalhos da polícia para pedir a responsabilização dos donos da fazenda. Além de crimes ambientais, existe a denúncia de pirâmide financeira com a promessa de compra e venda de animais. O inquérito policial instaurado para apurar os crimes ambientais tem um prazo de 30 dias, podendo ser renovado esse prazo. E em relação aos outros crimes, iniciaram-se algumas investigações, mas ainda são muito prematuras. Estamos aguardando mais informações para a instauração de procedimentos adequados. 3 homens foram presos após sequestrar um adolescente em Santo André, no ABC Paulista. O garoto voltava sozinho da escola quando foi surpreendido pelos criminosos. Um carro preto estaciona. Segundos depois, aparece o jovem andando na calçada com uma mochila nas costas. 2 homens descem do veículo e agarram o adolescente. Ele tenta escapar, mas é colocado no banco de trás. A mãe da vítima estranhou a demora e acionou a polícia. O aplicativo do celular do garoto ajudou a PM a localizar a vítima e prender os sequestradores.
Em um bairro nobre de São Paulo, 2 assaltantes armados, disfarçados com capacetes e mochilas de aplicativo de entrega, abordam um casal que passeava com um cachorro e uma mulher. As vítimas não reagem e entregam todos os pertences. Os bandidos fogem em seguida. Ninguém foi preso. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o flagrante de mais um crime. 2 homens chegam em uma moto. Um deles se esconde atrás de um caminhão. Um montador de barracas de praias entra no veículo. O criminoso aparece pela janela do carona e atira várias vezes. A vítima pula pela outra janela. Ainda atravessa a rua, mas cai no chão, já sem vida. Segundo a polícia, a vítima foi morta por causa de uma briga, dias antes do assassinato. Precisamos falar das chuvas que continuam causando estragos em Minas Gerais. Na Grande Belo Horizonte, moradores amanheceram ilhados após um temporal. Em Mateus Leme, a chuva forte provocou uma cabeça d'água e o rio que corta a cidade transbordou. O pessoal aí da Defesa Civil, a rua tá todo mundo alagado, não deixa ninguém ficar passando para cá, na rua. A casa dessa mulher ficou alagada. No distrito de Azurita, motoristas ficaram ilhados com o risco de uma ponte ser levada pela enxurrada. Na zona rural, a enchente atingiu mais de 1 metro de altura. Meu Deus do céu, minha Virgem Maria Santíssima. A situação também é crítica em Miraí, na zona da Mata Mineira. O temporal que atingiu o município durante toda a madrugada deixou vários bairros tomados pela água. O rio Fubá subiu 5 metros acima do nível e transbordou. Trabalhadores de uma indústria de papel foram surpreendidos pela inundação. 50 famílias ficaram desalojadas e outras 15 foram levadas para abrigos. Segundo a Defesa Civil de Minas, subiu para 422 o número de cidades que estão em situação de emergência no estado, por causa dos estragos provocados pelas chuvas. Teve enchente também em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vamos saber na previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, Minas Gerais continua em atenção para mais chuva sim, viu? E hoje teve muita chuva também no Rio de Janeiro. Um forte temporal atingiu a região de Petrópolis. Os vídeos, as imagens são impressionantes, dá para ver bem aí a força da água. Em pouco tempo de chuva, em cerca de 1 hora, as ruas ficaram completamente alagadas, carros foram arrastados, houve deslizamento de terra, a água foi parar até mesmo dentro desse supermercado, um verdadeiro caos. A situação é preocupante porque ainda tem previsão de mais chuva para amanhã entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora a chuva vai ser mais intensa e forte e preocupa mais nessa área em destaque, que pega aqui Norte Fluminense, Sul Capixaba e mais uma vez a região da zona da Mata Mineira, incluindo aí Belo Horizonte, viu? BH que tem previsão de chuva nos próximos dias, a chuva não dá trégua, inclusive a partir de sexta-feira a chuva aperta ainda mais, por isso a Defesa Civil mantém aí o alerta para deslizamento e alagamentos também, tá? E a chuva vai ser muito forte amanhã em todo esse verdão do mapa, inclusive o tempo fica mais fechado também. Isso acontece aqui no interior da Bahia, Piauí, Maranhão, pegando todo o norte do Brasil e centro-oeste. O tempo só vai ficar mais aberto, ensolarado, nessa área aqui entre Fortaleza, Natal até Salvador. Nessa outra área aqui o sol aparece entre nuvens. Tem chance de uma chuva muito fraca e isolada aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Tempo firme, seco e bastante quente aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E olha, na região serrana de Santa Catarina, gente, a terça-feira começou com geada e temperatura abaixo de 5 graus na região lá de São Joaquim. Olha só que impressionante, tudo isso em pleno verão. Amanheceu desse jeitinho aí com gelo no gramado, né? Impressionante. Enquanto isso, amanhã em Florianópolis vai fazer sol e calor de 29 graus, muito quente em Porto Alegre amanhã mais uma vez, 32 graus, mais quente até mesmo que Rio de Janeiro, onde a máxima é de 29 graus. Na capital paulista, preparem-se que tem virada no tempo a partir de sexta-feira. Vem chuva e o tempo fecha, a temperatura cai um pouco também, tá? Mas até lá, o sol aparece entre nuvens e a tarde esquenta bem, máxima de 31 graus amanhã e de 33 graus na quinta-feira. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau.
A Gabriela mostrou aí pra gente a forte chuva e uma intensa enxurrada que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Agora à noite, a Defesa Civil confirmou que ao menos 6 pessoas morreram por causa da tempestade. As vítimas foram atingidas por um deslizamento de terra. Ainda há pessoas soterradas. Morreu aos 81 anos o escritor, cineasta e jornalista Arnaldo Jabor. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 17 de dezembro. O Arnaldo Jabor escrevia sobre emoções. É fácil escrever sobre essas coisas, desde que você tenha coragem de ser sincero, de contar coisas que você viveu, que você sentiu. E aí fica legal, aí as pessoas se identificam. Jabor era um jornalista que brincava com as palavras. Sabia usar o termo certo no momento certo. As crônicas para jornais foram, de certa forma, incorporadas também aos comentários que fazia para programas de rádio e TV. Jabor também era um apaixonado por cinema. Dirigiu 7 longas, 2 curtas e 2 documentários. Na lista de sucessos, Toda Nudez Será Castigada, uma adaptação de Nelson Rodrigues, que venceu o Urso de Ouro em Berlim em 1973. No dueto com Nelson Rodrigues, mostrou a afetividade, sexualidade, a vida da classe média. Ele era uma pessoa que nunca se conformava. Ele não costumava prender a língua à opinião ou a questões que ele devesse se pronunciar ou sentisse que devesse criar oposições, contra-argumentos. E eu acho que, nesse sentido muito rico, o Jabor jamais se restringiu, jamais se autocensurou. Ele também se arriscou na música popular brasileira. Uma das mais conhecidas canções de Rita Lee foi poetizada por Jabor. Arnaldo Jabor passou os 2 últimos meses de vida neste hospital em São Paulo. Ele foi internado em dezembro do ano passado, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Hoje, por volta da meia-noite, aos 81 anos de idade, o cérebro parou. Os pensamentos do artista multimídia estão presentes não somente nas obras dele. O legado de Jabor é a reflexão dos inúmeros Brasis que existem neste país. Artistas, jornalistas e políticos lamentaram a morte. A atriz Fernanda Torres lembrou que foi dirigida por ele e ganhou a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes em 1986. O governador de São Paulo, João Dória, lamentou a perda nas redes sociais. A apresentadora da Rede TV, Sônia Abrão, definiu assim a partida de Jabor: mais uma luz que se apaga. O Brasil cada vez mais escuro. Nossos sentimentos a toda a família. O corpo de Arnaldo Jabor foi velado na tarde de hoje na capital paulista em uma cerimônia restrita a familiares e amigos. Amanhã no Rio de Janeiro, as homenagens poderão ser prestadas desde as 11 da manhã até as 4 da tarde no Museu de Arte Moderna. Depois, o corpo de Jabor será cremado. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.